E com a ajuda do Hospital São Marcos, nós vamos tratar hoje de um cuidado especial para as mulheres. Precisam ter um cuidado com a mama. Eu estou recebendo aqui no Jornal do Piauí o médico, o mastologista, Dr. Pádua Filho, que vai nos ajudar a entender melhor que cuidados são necessários para a saúde da mama. Dr. Pádua, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado por atender a nossa equipe aqui da TV Cidade Verde, a nossa produção. Dr. Pádua, boa tarde. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse a respeito da saúde da mama sobre a seguinte perspectiva, a questão da faixa etária, a idade das mulheres. De que maneira isso tem afetado o cuidado que elas precisam ter na hora de fazer a prevenção? Especificamente, o câncer de mama, ele aumenta a sua incidência com a idade da paciente. Quanto mais velha a mulher, maior é a chance dela ter câncer de mama. Nas mulheres com menos de 40 anos, também existe câncer de mama. Em qualquer idade é possível ter câncer de mama, mas é raro, é incomum. Além de ser incomum, a mama da mulher jovem é muito densa e a gente não tem muitos exames que sejam eficazes na mama densa. Então, por a incidência ser pequena e os exames de mamografia, que é o melhor exame, ele não mostra muito detalhes abaixo dos 40 anos, por isso é que não se faz de rotina mamografia nessa faixa etária. Mas o câncer de mama é o único problema que pode surgir por causa da faixa etária? Não, os problemas da mama, o mais grave, o mais incidente, o que mais preocupa é o câncer de mama. Mas existem os nódulos benignos, existem os cistos, existe a infecção, existe os problemas do aleitamento. Mas isso não preocupa muito a mulher porque são problemas pontuais da gravidez, da amamentação e nódulos benignos. Graças a Deus, a maioria dos nódulos que a mulher palpa não são cânceres, são nódulos benignos ou cistos, mas elas devem procurar o médico para fazer uma diferenciação dessas situações. Tá. Olha, a próxima informação que nós vamos tratar aqui, doutor Pádua, diz respeito à história ginecológica e obstétrica da paciente ou da pessoa que precisa desse acompanhamento. Por que esse histórico é importante de ser levantado quando ela procura um médico? O câncer de mama é uma doença multifatorial. Ninguém tem câncer de mama porque teve um detalhe a mais ou a menos. Na verdade, é conjunto de problemas que vão surgindo, vão se somando e que culminam com o câncer de mama. As mulheres, por exemplo, que têm muitos filhos, que amamentam muito, elas têm um menor risco de ter câncer de mama. Não quer dizer que quem teve 6, 8 filhos e amamentou todo não vai ter câncer de mama. Mas isso é um pequeno benefício. Isso é como uma conta de banco. Tem os créditos e os débitos. A gente, quando tem a saúde da mama, depende de várias escolhas, de vários estilos de vida, de várias maneiras de passar a sua vida. O passado obstétrico, sim, ele é benéfico. Tanto o número de gravidez quanto a amamentação diminui a chance. Agora, também o câncer pode se desenvolver durante a gravidez e durante a amamentação, até em mulheres mais jovens. Esse câncer, por via de regra, é um câncer muito mais grave e deve ficar atento. Portanto, o câncer de mama tem sim a ver com a história ginecológica, com a história obstétrica. Na história ginecológica, quanto mais cedo ela tem a primeira menstruação, que a gente chama menacme, mais chance ela tem de ter o câncer. E quanto mais tardia é a menopausa, mais chance ela tem de ter o câncer. Então, o câncer de mama se relaciona, sim, diretamente com essa história ginecológica. A história ginecológica e obstetra e, basicamente, com a história hormonal. Olha, impressionante essa informação, hein? Chama muita atenção. Eu posso ver a outra informação que nós vamos tratar é o seguinte: doenças benignas prévias. Existe relação entre doenças benignas prévias e os cânceres? Como é que essas doenças se comportam? Veja bem, na verdade, as doenças benignas, mesmo os nódulos, os cistos, as infecções, não têm uma relação direta. O que preocupa é o diagnóstico correto das lesões benignas para não ser câncer. Porque muitas vezes você pode confundir, a doente pode confundir e relegar um segundo plano e fazer um diagnóstico tardio. As doenças benignas, quando elas são benignas, infecções, nódulos benignos, cistos, elas não têm grande impacto no câncer da mama. Mas é muito importante o diagnóstico diferencial. Isso nem sempre ela vai conseguir saber fazer essa diferença. Tá certo.
Aqui nós vamos tocar um ponto bastante delicado, que é o uso de hormônios. Muitas mulheres usam hormônios para motivos diversos. É arriscado, doutor? Os hormônios têm influência na incidência do câncer de mama, sim. Eu já expliquei que até o fato dela menstruar mais cedo, o menarquim, aumenta a incidência do câncer. E a menopausa mais tardia aumenta também. Ora, se eu ainda somo mais hormônio, eu devo ter algum impacto, sim. Admite que isso seja verdade. Tem dois hormônios, duas classes de medicamento que tem hormônio que as mulheres usam regularmente. Os anticoncepcionais e o chamado reposição hormonal após a menopausa. Nos anticoncepcionais, há uma discussão muito grande. Geralmente são pessoas ainda menstruando, que não querem engravidar, que tomam anticoncepcional. Há um questionamento que há alguma pequena incidência que diz que aumentaria o uso do anticoncepcional. Outros dizem que se aumentar, é muito pouco. Eu estou assim, eu penso que o hormônio anticoncepcional usado até os 40 anos, o risco é muito pequeno, mas é dito que existe esse risco. Já o hormônio pós-menopausa, aquela reposição ou a terapia hormonal que se faz com intenção única de diminuir a sintomatologia, de facilitar a vida sexual, de acabar calores, etc., esse sim, ele pode aumentar o câncer. Mas depende do tempo de uso, sim, da dose do hormônio e do tipo do hormônio. Porque hoje nós temos um conjunto muito grande. Depende da queixa da senhora, se é mais sexual, se é mais calor, se é onda, se Entendi, é a pele. Tem vários tipos. Tem vários tipos. Então, não podemos colocar todos eles na mesma cesta. O importante também é ter o acompanhamento na hora de administrar, de usar essa medicação. Sim, usar para tratar sintoma, para dar bem-estar, por a dose menor que controlar e por menor tempo que for necessário. Tá certo. Próximo tema que nós vamos tratar aqui, histórico familiar. Por que é importante esse tema do histórico familiar e tem como você prevenir, corrigir, ou até atacar os problemas antes que eles se apresentem? O câncer, ele tem várias causas. A parte especificamente familiar é mais ou menos 15%, mais de 10%, menos de 20% por aí. Não é considerada alta? Ela influencia, ela é multifatorial o câncer. A parte familiar, ela já começa... Empurra para 15% essa já vai ter 15% que tem sim um componente importante familiar, e genético. Mas não é muito. A grande maioria dos tumores, portanto, 80%, não tem nada a ver com o histórico genético familiar. Então, nós teremos 3 grupos de causas básicas. A genética, que vai mais ou menos aí 15%, 20%. A parte de escolhas pessoais, de estilo de vida, que vai mais ou menos aí uns 50%, 60%. Ou seja, peso muito maior. Peso muito maior. E também nós vamos ter o câncer que a gente não sabe exatamente por quê. Alguns chamam de azar, alguns chamam, simplesmente eles acontecem e a gente não tem uma explicação lógica no momento. Mas, se eu pudesse dizer, a genética a gente não pode mudar, tem que conviver. Como ela é multifatorial, a genética participa sim na incidência de 15% a 20% e participa bastante. Reduz a idade, o câncer aparece mais cedo, então a gente tem que estar preocupado. Agora, o estilo de vida é aquilo que a gente pode mudar e é eficaz. Existem exames que detectam a predisposição genética. Esses exames são eficazes, eles têm capacidade, por exemplo, para fazer com que a mulher, até em casos extremos, tirem as mamas antes que ele aconteça? Sim, isso tornou muito popular depois do caso da Angelina Jolie. Mas veja bem, esses exames não é para uma população saudável sair fazendo o exame, não tem valor. É um exame caro, complexo, não é assim que se vai fazer. Primeiro tem que haver uma história familiar sugerindo isso. É preciso saber qual foi o tipo de câncer da família, a idade em que a família teve câncer. Se uma irmã teve câncer aos 80 anos, por exemplo, não vai ter quase nenhum relacionamento. Mas se ela teve um câncer com menos de 50 anos, já é um fato suspeito. Se teve homem com câncer de mama na família, se teve também familiares com câncer de ovário, tem que ter. Então, não é um só exame. São vários exames diferentes e que esses exames são selecionados
pela história familiar, pelos tipos de câncer que ela teve e pela idade que seus parentes tiveram o câncer. Tá certo. Bom, o outro assunto que nós vamos tratar, mamografia. Isso aqui é importantíssimo, doutor. Mamografia é o melhor exame que nós temos até o momento, melhor do que as nossas mãos. É ele que é a grande diferença que ajuda a mama. Agora, mesmo sendo o padrão ouro o melhor exame, não é perfeito. Mamografia também tem suas limitações, mamografia em mama densa é complicado, mamografia em jovem também não serve. Então, a mamografia é o exame básico que deve ser feito, mas não é perfeito. É algo que está sendo desestimulado ou ele é estimulado? Ele é definitivo? Como é que vocês têm tratado essa história do autoexame? A maioria dos países sérios que têm uma medicina de base séria não incentivam mais as mulheres a fazer o autoexame. Por exemplo, no Canadá não se fala mais em autoexame. No Piauí eu continuo pregando o autoexame, porque as nossas condições são muito diferentes do primeiro mundo. Nosso rastreio é imperfeito. A dificuldade das mulheres virem ao médico o acesso é complicado. Então, lá que as mulheres vão rigorosamente, uma vez por ano ao médico, fazem suas mamografias bem feitas, não há tanto intuito de fazer o autoexame. Muitas vezes esse autoexame gera até ansiedade, exame e ida médico. Agora, no Piauí, a minha preocupação é porque é muito diferente eu receber um tumor de 3 centímetros do que um tumor ulcerado de 10 centímetros. Então, aqui no nosso meio, eu recomendo e acho que seja válido. Mas isso não é o ideal. O ideal é que as pessoas fossem ao médico, fizessem os seus exames de rotina apropriados para a sua condição familiar e etária, e aí sim, daí para frente, a gente faria esse selecionamento de fazer os exames na fase correta. Última informação aqui para nós, hábitos saudáveis. Isto daqui é determinante para dizer se a mulher terá ou não câncer de mama? É preciso cuidar agora com hábitos saudáveis? Não, é preciso cuidar ontem. Ontem? Não é hoje. Eu sou me impressiona muito isso, porque isso é o grande diferencial. A mamografia já vai descobrir o câncer. Aqui é capaz de reduzir a chance da pessoa ter câncer. Então, hábitos saudáveis em câncer, particularmente no câncer de mama, é fundamental. Uma prova, atletas olímpicas, mulheres que são atletas, raramente têm câncer de mama. Raramente? Raramente tem câncer. As mulheres que são magras, que se exercitam, raramente têm câncer de mama. Ou seja, o peso pode influenciar? O peso, o álcool e o sedentarismo, eu diria que são as coisas mais importantes junto com o hormônio. Quanto mais gorda, mais câncer. O mais grave, a incidência de câncer de mama nas obesas aumenta e no sobrepeso. O tratamento tem pior resultado, a recidiva é mais frequente. A gente diz isso para toda mulher, mas é difícil você bater em estilo de vida. É muito mais fácil você pregar, fazer exames, é muito mais fácil passar remédio do que mudar o estilo de vida. Então, o que, no momento de alguns minutos, o que eu recomendaria? O mais importante de tudo, opção de vida correta. A longevidade, o bem-estar de uma pessoa, o sentir-se bem, depende muito mais das escolhas dela, do modo dela viver, do modo de encarar a vida. Aqui, sobrepeso aumenta, câncer de mama, aumenta. Álcool de forma regular, se usado mesmo em pequenas doses de forma regular, aumenta câncer de mama, aumenta. Sedentarismo aumenta câncer de mama, aumenta. Então, nós sabemos muitas coisas que estão relacionadas sim com o câncer de mama. É preciso cultivar hábitos saudáveis. Não existe uma comida exata. Comer alface, comer verdura, comer carne, comer isso. Essa comida X aumenta câncer de mama. Alguns outros de cânceres, determinados alimentos aumentam o câncer. Na mama, especificamente, nós não podemos relacionar um tipo de alimento com câncer. O importante é ter saúde e hábitos saudáveis de maneira geral. E não engordar. E não engordar. Engordou, está errado, aumenta câncer. Tá certo. Querido doutor Padua Filho, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí.